Amém, glória a Deus. Então, continuando o meu raciocínio lógico, sobre os estudantes, não desistam, não vamos desistir. Amém? Não vamos desistir. E é por isso que os cursos são caros no Brasil, por isso que o conhecimento é caro. Porque, veja, um professor para no gabarito de um professor de uma faculdade UFAM, um professor de uma faculdade da Anguera, um professor universitário, ele pagou um preço muito grande para estar ali. Tá entendendo? Horas e horas, minutos e minutos de dedicação. Tá entendendo? Ele leu milhões de livros. Ele, enfim, foram horas e horas de dedicação, de renúncia, ele renunciou festas, ele renunciou muita coisa para adquirir o conhecimento, para ele estudar, para ele, enfim. Então, ele pagou um preço. E ele está onde ele está por mérito dele, dos esforços dele, da determinação. Ele foi reprovado? Ele foi reprovado. Ele fez um teste e foi reprovado. Quantos testes ele não... A gente vê o depoimento de ator e de atriz dessas novelas. Ah, eu fiz um teste e fui reprovado. E hoje são aí famosos, são atores, são gente que está ganhando dinheiro. Mas não foi assim, começou como figurino, como começou dando passos bem pequenininhos. Hoje a gente está aí sendo reconhecido, sendo aí, enfim. Então, a gente não pode desistir, não pode, jamais. Temos que continuar nesse caminho da educação. E os professores têm que ser valorizados pela classe dominante, pelos ricos, pelos políticos, porque eles são os detentores, são os, sabe, são os estudantes, são as pessoas que estudam, que adquirem conhecimento, que, sabe, são pessoas do bem, que gostam de ler um livro, estão sempre, enfim, então eles têm que ser bastante valorizados, admirados, não só da boca para fora, não só, mas pelos políticos, tá entendendo? Pelos políticos, pelos padres, pelos pastores, pelas donas de casa, enfim, todo tipo, tem que tirar o chapéu para um professor, para uma professora, que usa o livro como a sua arma de combater o mal. Tá entendendo? Então vamos combater o mal lendo um livro. Lendo um livro, não um livro qualquer, mas um livro que os nossos outros professores indicam para nós. Amém? E esse mundo, essa nação brasileira, ela só vai para frente quando essa gente deixar de preguiça, deixar de ser preguiçoso e voltar numa sala de aula, passar 8 horas, 4, 5 horas numa sala de aula para ser aluno. Eu sou aluna para aprender, ser humilde para aprender. Sabe, fazer uma fiscalização para colocar isso. Por que esses estudantes jovens abandonaram o seu ensino médio, o seu ensino fundamental, a sua faculdade? Por que trancou? Ir atrás desses jovens, levar eles de volta para o aprisco, para as escolas. Porque por causa de uma droga, por causa de um vício, por causa disso, por causa daquilo, somos nós, os professores, nós, os educadores, que devemos ir atrás dessas ovelhas, desses alunos que estão no mundo das drogas, no mundo do crime, e levar eles para ser educados, para aprender,
aprender a palavra de Deus, aprender as coisas boas da vida, aprender a cultura, aprender, sabe, a história do Brasil, a história geral, a história do mundo, as civilizações, etc. Falta de história não tem, falta de livro não tem. Nós temos aí milhões e milhões de livros, milhões e milhões tá entendendo? Devemos incentivar os nossos, aquele jovem que tem 20 anos, por que ele não quer estudar? Ele está com 18 anos, sabe, fazer uma investigação e levar ele para o estudo. Isso sozinho não, com um psicólogo do lado, com a polícia do lado, com as pessoas do bem, investigar aquele jovem. Por que ele não quer estar dentro de uma sala de aula? Por que ele não quer estar dentro de uma sala de aula? Porque é lá na sala de aula que ele tem que estar até terminar até os sua existência. Então a gente não vai desistir nunca, nunca. Vamos correr atrás do prejuízo. Vamos correr atrás do tempo perdido. Amém. Vamos correr atrás. A gente vai meditar na palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiu primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Quando a gente é convidado para as bodas, um casamento de um parente, de um ente querido, a gente não pode tomar Aqui Jesus está dizendo, nós somos os convidados de Deus. Deus convida todo mundo para o reino de Deus, para ser salvo. Amém. Quando a gente for numa igreja, numa escola, eu sempre gosto de sentar na frente. Por quê? Porque eu estou bem perto da professora, estou bem ali pertinho dela, também sou a primeira a fazer a prova, a primeira a entregar. Geralmente eu não gosto de sentar mais lá atrás, por causa que tem muita bagunça, tá entendendo? A gente não fica concentrado. Mas no reino de Deus, a gente não tem que procurar ser o primeiro, ser o melhor. A gente tem que procurar ser, por mais que a gente tenha um talento, por mais que a gente tenha um dom, por mais que a gente esteja qualificado, bem preparado, a gente sempre tem que ser humilde. Tem pessoas mais dignas do que a gente. Tem pessoas mais honradas do que a gente. Existe. Pessoas mais, tá entendendo? Existem essas pessoas, tá entendendo? E vindo o que te convidou a ti, ele te diga, dá o lugar a este, então vergonha tenha de tomar o derradeiro lugar. Geralmente a gente vê isso na igreja. Na igreja tem as pessoas mais honradas, são aquelas mulheres que têm mais de 40, 50 anos de fé, sentam bem na frente, tem um testemunho, são também nas escolas, aquelas professoras que fizeram um trabalho honrado, digno, professoras que são exemplo, etc. Tá entendendo? Trabalharam muito pela educação, pelo Brasil, pela nação, etc, etc, etc. Então, existem pessoas mais dignas, mais honradas do que nós. Amém? Existe. E aí nós demos a preferência para elas, para eles. Tá bom? Porquanto qualquer que a si mesmo. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar,
para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta. Quem foi que nos convidou? Jesus Cristo nos convidou. Nos convidou para estar no reino dele. A gente tem que trabalhar, a gente tem que evangelizar, a gente tem que semear o bem, a gente tem que fazer o bem, etc, etc, etc. Vamos receber recompensa? Vamos, um dia. Um dia. Está se aproximando esse dia. Tá muito perto esse dia. Não está muito longe, não. Mas quem que vai nos... Tem pessoas que trabalharam muito, 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 muito. Tem pessoas que trabalharam pelo reino, um padre, um pastor, trabalhou 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, até hoje não, o Papa. O Papa é um exemplo, o Papa está com... Esse Papa Francisco é o mais novo, mas está trabalhando, está pregando a palavra de Deus para o mundo. Então, tá velho, tá com 80, tá com 50, vai pregar a palavra de Deus. Só para quando morre. Só para quando morre. Eu sou honrada, sou digna. Amém? Então, nós devemos sempre ter um coração humilde, ter um coração aquebrantado. Amém? Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar e que seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, chama os aleijados, os mancos e os cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Então é muito maravilhoso essa palavra que Jesus nos ensina, mestre dos mestres. Amém? Mestre dos mestres não é o Aristóteles, mestre dos mestres não é o Platão. Eles têm um conhecimento? Tem. Devemos estudar, devemos admirar? Devemos. São pessoas que influenciaram o mundo, etc. Sim, mas Jesus Cristo é superior, porque é o Filho de Deus, ensina coisa eterna. Amém? Mestre dos mestres ele é. Amém? Ele nos ensina que quando a gente quando fizeres convite, chama os pobres, chama os aleijados, chama os mancos, chama os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém? Fazer o bem para uma pessoa que não tem que recompensar. Um manco, um cego, um aleijado, um pobre, não tem. Não tem. Quem vai te recompensar é Deus. Deus é que vai te pagar. Por isso que tem aquele ditado. Quando uma pessoa faz o bem para outra, Deus te pague. É só Deus que vai pagar mesmo, meu irmão. E mais ninguém. Ele paga. Deus paga. Amém. Deus paga aquele que faz o bem para quem não tem. Louvado seja o nome do Senhor.